Beleza, pessoal. Então, olha aí, nós trabalhamos com a teoria, fizemos uma rápida revisão sobre crimes contra a honra e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar questões. Vamos lá, vamos sem perda de tempo, vamos para a primeira questão. Olha só, dando aquele nosso combinado, você dá um pause, dá uma olhadinha na questão, tenta resolver, depois libera o play para a gente acertar juntos aqui a questão. Então vamos lá. Durante uma reunião de condomínio, Paulo, com ânimo de ofender a honra objetiva de Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, afirmou que Arthur não tem condições morais para conviver naquele prédio, porque se apropriara do dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. Inconformado com a ofensa à sua honra, Arthur oferece queixa em face de Paulo, imputando a prática do crime de calúnia. Preocupado com as consequências de seus atos, após ser regularmente citado, Paulo procura você, como advogado, para assistência técnica. Então vamos lá. Considerando apenas os fatos noticiados, informações expostas, o que a gente vai dizer para o Paulo? Então vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa, o que aconteceu olhando para a questão? Qual foi o crime praticado aqui por Paulo? Foi difamação, ou foi injúria, ou foi calúnia? Mesmo sabendo que a pessoa foi ali, olha só, e não praticou aquele crime, ele imputou dolosamente a prática de um crime. Olha só, quem imputa falsamente a prática de um crime, olha só, sabendo, ciente disso, é o quê? Difamação? Não. É injúria? Não. É calúnia. Então vamos observar aqui as nossas questões. Então olha só, não pode ser difamação, tá? A letra A está fora, tá? Não pode ser injúria, e a letra B também está fora. Então nós só temos duas, calúnia e calúnia. Agora olha só, a letra C diz que a calúnia não cabe exceção da verdade por parte de Paulo. E a letra D diz que é possível o oferecimento da exceção da verdade. Aí eu quero te chamar a atenção. Cabe ou não cabe, minha gente, exceção da verdade? Olha só, você deve lembrar que no crime de calúnia a regra é que cabe exceção da verdade. Só que é o seguinte, não vai caber em três situações. Quando a pessoa, olha só, é um crime de ação penal privada e a pessoa não foi condenada. Quando for um crime contra chefe, presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Ou quando a pessoa já foi num crime de ação penal absolvida. Aqui você deve lembrar que o Arthur ele já foi absolvido, já teve trânsito julgado, o Paulo até está sabendo disso. Então ele ainda pode se utilizar dessa ação da verdade? Não pode, porque tem que respeitar a coisa julgada material, ele não pode ficar remexendo isso. Então olha só, dentro dessa questão, qual é a resposta que nós temos para marcar? Que é calúnia, tá? Tá tudo certinho, o crime é de calúnia. Opa, desculpa. Mas olha só, não cabe exceção da verdade. Por que não cabe? Porque já houve trânsito em julgado absolvendo o Paulo. Se já houve isso, PT saudações, a gente não fala mais nisso. Legal? Vamos lá, olha só, segunda questão. Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho, no dia 3 de março de 2017. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Roberta, eu vou te contar, Roberta é perigosa. Toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega tudo que foi dito por Roberta. Olha só, ressaltando que ela só queria atingir a sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta queixa-crime, imputando a Roberta a prática de quê? Vamos lá, minha gente? Então, olha só. Primeira situação. O que nós temos que observar aqui dentro da primeira situação? É que a Roberta, olha só, afirmou que Caio explorava jogo do bicho. E aí, gente, vamos olhar aqui para a questão e vamos lembrar. O jogo do bicho não é crime, é contravenção. Ela deu um fato certo e determinado. Foi naquele dia, né? Então, olha só, até eu jogo aqui a questão para vocês, olha só. Foi no dia 3 de março de 2017 que estava jogando bicho. Então, o que é isso? Isso é difamação. E no dia seguinte, a Roberta contou que ele era um furtador. Furtador é uma qualidade negativa. Então, isso é o que, gente? É uma injúria. Então, quais foram os crimes praticados por Roberta? Em primeiro lugar, uma difamação. E em segundo lugar, um crime de injúria, tá bom? Então, olha só, é a letra B, crime de difamação, crime de injúria. Né? Se você observar, olha só, fato definido como crime para ser calúnia. Jogo do bicho não é crime, é contravenção.
Então, por isso, não pode ser calúnia. E a injúria, olha só, é ofender a dignidade e o decoro. Quando se chama alguém de furtador, você está atingindo isso. Não há uma boa reputação na sociedade de alguém que ouve, né, que ele é conhecido como ladrão, como furtador. Não há, né? Pelo menos, né? Olha só, vai Corinthians, né? Vamos lá. Terceira questão, vamos enfrentar, olha só. Assinale a opção incorreta no que se refere aos crimes contra a honra. Então vamos lá, é gostosa essas lições, porque isso pode firmar uma tese para um próximo enunciado por parte aí do exame de ordem, né? Então, olha só, então, os concursos, quando eles vêm assim, gente, com questões afirmativas, pedindo apenas incorreta, o que, que você deve fazer? Deve fazer um estudo para depois, numa outra oportunidade, o que, que você deve fazer? Deve pegar essa tese, que provavelmente ela será gabarito, porque os exames eles só fazem inverter, né? Eles só fazem inverter. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar essa mesma tese e jogar uma outra questão, agora pegando a resposta como correta. Então vamos lá, olha só. Primeira alternativa diz que a calúnia é a falsa imputação, a alguém de fato definido como crime. Isso é calúnia. Letra B. Na injúria, não se imputa fato determinado. Se imputa fato determinado na injúria? Não. Se formulam juízos de valor, exteriorizando aqueles negativos ou defeitos que importam em menos cabo, traje, vilipêndio de alguém. Perfeito. Então a injúria não tem fato. Fato só tem aonde? Só tem na calúnia e fato também só tem, olha só, na difamação. Tá? Então olha só, a injúria está corretinha, a nossa letra B. Letra C. O crime de difamação consiste na imputação de fato que incide na reprovação ético-social, ferindo, portanto, a reputação do indivíduo, pouco importando que o fato seja verdadeiro ou não. A letra C também está certo. É a grande diferença da difamação para a calúnia. Na calúnia é crime, na difamação não é crime. A calúnia precisa ser falso. Na difamação pode ser verdadeiro ou falso. Vamos para a letra D? A imunidade processual conferida ao advogado pela Constituição da República e pelo Código Penal atinge o delito de calúnia. Atinge o delito de calúnia? Olha, cuidado. Por quê? Porque se você olhar para o 142, só exclui o crime de injúria e de difamação. Calúnia está fora. Calúnia não está previsto, não se estende. Então, olha só, o advogado pode sim praticar o crime de calúnia. Cuidado com isso. Por isso que a gente sempre lembra nas ações penais privadas, lá, que é quando você oferece a queixa-crime, o que, que você deve fazer, gente? Pedir, tá? Até uma revisãozinha de processo penal, pedir a procuração com poderes especiais e colocar o fato e o resumo dos fatos. Para você vai dizer, eu não estou apontando ninguém, não. Eu estou cumprindo um mandato específico, tá? Então essa é uma das teses para você dizer, porque depois o cliente pode chegar lá com você e dizer o seguinte, não, mas eu não mandei ele falar isso não. Você vai dizer, não, tá aqui, ó, na procuração, poderes especiais, você vai resumir os fatos contra fulano, eu apenas cumpri o mandato. Pronto, o advogado está livre. Essa é a razão da exigência ali, uma das razões dos poderes especiais que estão previstos ali no artigo no artigo 38, 39, 44 do Código de Processo Penal. Tudo bem? A gente vai batendo papo sempre com penal e processo penal para que você possa ficar com a interdisciplinariedade bem ligado aqui, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Vamos lá, mais uma questãozinha, né? Então, olha só. Ana Maria, aluna de uma universidade federal, afirma que José, professor concursado da instituição, trai a esposa todo dia com a gerente do banco. Todo dia, grande José, né? Então, olha só. A respeito do fato de acima, é correto afirmar que Ana Maria praticou o crime de quê? Olha só, gente. Calúnia, difamação, calúnia, difamação. Para começo de conversa, é um fato antissocial, né? As pessoas não compreendem isso, reprovam. Então, olha só, então calúnia está fora. Então, não é a letra A, nem a letra B. Sobrou apenas a difamação. Então, vamos lá. Só pode ser a letra B ou a letra D. O que diz a letra B? Atribuir-lhes um fato desamanador que não constitui crime. Isso mesmo. Sendo cabível, entretanto, a oposição da exceção da verdade, com o fim de demonstrar a veracidade da informação, uma vez que José é funcionário público. E aí, minha gente, o que vocês dizem? Não, gente, a difamação, olha só, a regra é que ela não aceita a exceção da verdade. Ela só aceita a exceção da verdade se for contra o funcionário público, mas no exercício das suas funções.
Ele não está no exercício das suas funções, isso é vida privada. Então, olha só, letra D, difamação, porque está atribuindo a José a um fato desamador que não constitui crime, mas não é cabível a oposição da exceção da verdade. Olha só, é a letra D a nossa resposta, não cabe nesse caso. Cuidado com isso, não é o simples fato de ser funcionário público, tem que envolver tudo isso daí. Tem que estar relacionada com o fato, né? Vamos lá, questão 5. Ao tomar conhecimento de um roubo ocorrido nas adjacências de sua residência, Caio compareceu à delegacia de polícia e noticiou o crime, alegando que vira Tício, seu inimigo capital, praticar o delito, mesmo sabendo que seu desafeto se encontrava na Europa na data do fato. Então ele foi lá, o Caio, né? Foi na delegacia e disse: olha, o Tício, que é meu inimigo, praticou esse crime de roubo lá perto de casa. Só que nesse dia o Tício estava em Paris, estava na Europa. Então, olha só, em decorrência do exposto, foi instaurado um inquérito policial. Qual foi a conduta de Caio? Essa questão é muito interessante. Vamos lá. É calúnia, comunicação falsa de crime, olha só, denunciação caluniosa ou falso testemunho. Vamos organizar? Então, olha só, minha gente. Calma, dá um pause e vamos diferenciar. Olha só, a calúnia é quando eu imputo falsamente a alguém um fato definido como crime. Isso é calúnia. A comunicação falsa de crime, o crime não aconteceu, e eu digo que aconteceu. Na denunciação caluniosa, eu mexo na máquina administrativa, eu dou causa à instauração de um procedimento. E no falso testemunho, o que é o falso testemunho? O falso testemunho é diferente, eu estou ali testemunhando e num processo eu violo o termo de compromisso de dizer a verdade e pratico o crime de falso testemunho. O que foi aqui que o Caio fez? Ele foi na delegacia e a questão diz, olha só, eu vou voltar para lá, tá? Que foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias. Então, olha só, em decorrência do que ele fez, em decorrência do que o Caio fez do exposto, foi dada a instauração de um inquérito policial. Olha o que diz o 339 do Código Penal. Da causa de instauração de uma investigação policial ou de um processo, ou investigação administrativa, inquérito civil, contra alguém imputando um crime que sabe que ele é inocente, é o crime de denunciação caluniosa. Então, gente, olha só, perceba isso, tá? E aí, olha só, eu quero só daqui dar um macete para vocês rapidinho, que é o parágrafo 2º. Diz que a pena é diminuída de metade se a imputação é da prática de contravenção. Então, se ele imputa um crime para uma pessoa, a pena é de 2 a 8 anos. Mas ele vai ter uma causa de diminuição, que é de metade, lá no final, na terceira fase, se for a imputação de uma contravenção. Então, é o crime de denunciação caluniosa e nós fizemos as devidas diferenciações. Marlindo, no elevador do prédio em que reside, na presença de duas pessoas, olha só, chama Merlindo, seu vizinho e síndico, de incompetente pela péssima administração do prédio em que reside. Sabedor que tal afirmação é falsa. Merlindo, além de síndico, é promotor de justiça. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente, olha só. Ele imputou um fato certo, determinado. O que foi que ele fez ali no caso? Olha só, ele pegou e disse assim, olha, você aqui, né, na presença de duas pessoas, você é um incompetente, né? Então, olha só, você é um incompetente e não sabe administrar, né, de maneira correta. Então, olha só o que ele diz. Vamos lá para a questão? Olha só. Péssima administração do prédio é um fato certo, determinado. Olha só. Mesmo sabendo que isso é falso. Isso é crime, gente? Não é. Não, tá dizendo que o cara é incompetente, que não está administrando direito o fato. Então, olha só. Isso é o quê? Você pode pensar, isso é injúria. Não, porque ele não parou no incompetente. Ele já falou que ele está administrando mal o prédio. Então, isso aqui é difamação. Então, olha só. Letra A. Marlindo praticou o crime de difamação ao ofender a reputação de Merlindo como síndico do prédio. Então, olha só. É a letra A, tá? Então, essa é a nossa correta. Ele praticou um crime de difamação.
Vamos ver onde é que está o problema das outras alternativas. Na letra B diz assim: Marlindo praticou o crime de difamação ao ofender a reputação de Marlindo como síndico do prédio e promotor de justiça. Não. Ele não falou nada do serviço dele como promotor, nada da função dele do cargo. Não, só falou da questão do síndico. Então, para com isso. Letra C. Marlindo não praticou crime algum, porque como morador tem o direito de criticar a gestão. Tem o direito, mas nem é assim. Meio do elevador lá, não, não é. Então a letra C está fora. D. Marlindo praticou crime de desacato da autoridade, uma vez que ele não tem, não. Desacato tem que ser na presença do funcionário, no exercício das funções, nada a ver. Olha só, a letra D está fora, então nós ficamos apenas com a letra A. Ficamos com a letra A. Olha só, gente. Sétima questão. Olha só, já é uma questão um pouquinho mais antiga da OAB, tá? Mas eu coloco ela aqui para que você possa ver vários casos. Hoje a OAB ela conta historinha e pergunta o que o advogado deve fazer, o que o advogado deve orientar, qual a medida a ser adotada. É assim, mas essa questão, como ela tem várias historinhas, é importante você ficar ligado. Então você vai estudar cada um aqui dos contos e aí a gente vai chegar agora na resposta, tudo bem? Vamos lá. Caso o advogado militante, na discussão, advogado gosta de falar isso, né? É só advogado militante, na discussão da causa, acuse o promotor de prevaricação durante uma audiência. O crime de calúnia estará amparado pela imunidade judiciária. Olha só. Eu quero o quê? A opção correta. Gente, quem acusa da prática de um crime que eu não sei, que eu sei que não está praticando, a calúnia, ela absolve? Ela dá proteção para o advogado? Não. É só injúria e difamação. Tudo bem? Então aí você tem que colocar isso pode cair em ética. Então tem que ficar ligado. Gente, por quê? Porque o advogado ele responde por calúnia. Ele não responde por difamação e por injúria, no juízo ou fora dele. Nesse caso aqui, ele imputou falsamente a prática de um crime. Se ele praticou ou não, não sei. Mas calúnia não tem imunidade. Esse é o objetivo aqui da questão. Não é dizer o que aconteceu, se aconteceu ou não. Não. Está dizendo o seguinte: calúnia tem imunidade? Não tem. Beleza? Vamos lá. Olha só. Letra B. Um advogado que, ao redigir uma petição, difama a terceira pessoa que não é parte no processo e está amparado pela imunidade judicial. Uma advogada que, ao redigir uma petição, difama uma terceira pessoa que não é parte no processo, está amparado? Não. Não está amparado. No jogo ali, dentro da discussão da causa. Então, aqui não há essa proteção. Tudo bem? Então, fica também ligado nessa questão da letra B. Letra C. Considere que o advogado da empresa X, na redação de uma petição, injurie um de seus ex-empregados, ora reclamante, sem que tal injúria tivesse relação com a reclamação trabalhista em curso. Nesse caso, para o reconhecimento do referido imunidade, é dispensável que as imputações ofensivas tenham relações ou pertinência com o tema ali decidido, né? Então, olha só, com o tema que está sendo discutido. Gente, é claro que para você ali ter a imunidade, tem que ter uma relação com a causa, porque é no exercício da sua função. Então, aqui ele não pode chegar lá e falar assim, eu vou injuriar por um outro fato. Não cabe aqui a imunidade. Então, muito cuidado com esse contexto. Então, olha só, a nossa resposta é a letra D. Caso o advogado, em razão do ardor com que defende os interesses de seus clientes, eventualmente faz alusões à honra da parte contrária, desprovidos de ânimos ofende, não tem um ânimo de ofender, ele está amparado pela imunidade judiciária prevista no Código Penal, visto que não constitui injúria de difamação. Olha só, a ofensa irrogada em juízo, não tem nem como dizer que está errado, né, gente? Na discussão da causa pela parte ou seu procurador faz parte aqui do jogo. Então, olha só, é a letra D a nossa resposta. Tudo certo? Questão oitava. Acerca dos crimes contra a honra, assinale a alternativa correta. Considere que Pedro pratica um crime contra a honra de José.
imputando falsamente um fato definido como crime. E Eduardo, sabendo falsa imputação, olha só, Eduardo, sabe que é falsa. E aí o que acontece? Divulga. Nessa situação hipotética, o que vai acontecer com Eduardo? Então, olha só. Vamos lá, Pedro pratica crime contra a honra de Zé, imputando falsamente o fato definido como crime. Então, qual é o crime do Pedrão lá? O crime do Pedro é calúnia, né? Eduardo, também sabendo, vai lá e divulga. Então, olha só, cuidado. A letra letra A, olha só. Nessa hipotética, né, olha só, incorre Pedro na mesma pena, né? Então, olha só. Então, vamos observar. Letra B, a imputação vaga e imprecisa, né? Então, já está ali a letra A, né? Então, olha só. Eduardo incorre na mesma pena, essa é a letra A. Então, desculpa. Então, olha só. Vamos lá, vamos guardar essa, é interessante. Letra B. A imputação vaga, imprecisa ou indefinida de fato caracteriza difamação. É errado. A difamação tem que ser um fato certo, determinado. Então, a letra B não tem acolhimento. A letra B está errada. É impunível a calúnia contra os mortos. Não, ela é punível. Está lá no 138, parágrafo 2º. Só que a vítima são os seus familiares. Tá? Então, olha só. A letra C também, a letra C está errada. Letra D. No delito de injúria, o juiz deve aplicar a pena ainda que o ofendido de forma reprovável tenha provocado diretamente a injúria. Não, gente, olha só. Eu até disse para vocês, não vai ter a pena da injúria. Marca aqui o parágrafo 1º, inciso 1 e 2, nos casos de retorção imediata, quando indiretamente ficou provocando a pessoa. Olha só, nesse caso, não ficará isento de pena. É só dar uma olhadinha no artigo 140, lá do nosso Código Penal. Tudo bem? Então, olha só, não vai caber isso. Tá? Então, a nossa letra A oitava questão, nossa resposta aí, tá tudo certinho. Ele está sabendo, Pedro e também o Eduardo estão na mesma situação. Vamos lá? Vamos aproveitar que tem mais algumas questões para nós resolvermos. Assinale a opção correta acerca dos crimes contra a honra. Tratando-se de delito de injúria, admite-se a exceção da verdade. Acabou, gente. Injúria não cabe a exceção da verdade. Né? Então, olha só. Para. Letra B. Caso o querelado, antes da sentença, se retrate cabalmente da calúnia ou difamação, sua pena será diminuída. É diminuição que acontece, gente? Não é. Olha só. É a extinção da punibilidade. Então tá errada a letra B. Letra C. Caracterizado o delito de injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Letra C, eu gostei. Vamos para a letra D. O pedido de explicações de juízo é cabível nos delitos de calúnia e difamação, mas não se admite injúria, não pedido de explicações. É uma medida preparatória, cautelar, antes do ajuizamento, que cabe em qualquer crime contra a honra. Tá? Então, olha só, a nossa resposta é a letra C. É a letra C. Tudo bem? Olha só, estamos vencendo. Última questão. Olha só, bebe uma água sempre, tá? Então, olha só, vou beber aqui também. Acerca dos crimes contra a honra, assinale a opção correta. Olha só. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa não excessiva, gostei, praticada em juízo, olha só, na discussão da causa pela parte ou por seu advogado, e a opinião da crítica literária, sem intenção de injuriar ou difamar. Gostei da letra A? Gostei. Vamos ver a letra B. Em regra, a persecução penal nos crimes contra a honra processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Não. A regra nos crimes contra a honra é que a ação seja ação penal privada. Tira a letra B. Letra C. Caracterizado o crime contra a honra de servidor público em razão das suas funções, a ação penal será pública incondicionada. Não, minha gente. Volta aqui para mim que essa é muito importante. Se for um crime contra o servidor no exercício das funções, a ação penal pública é condicionada à representação. Mas cuidado, você tem que parar agora e ler a súmula 714 do STF. Para e dá uma lida na súmula 714 do STF. Porque você vai lembrar que lá ele pode escolher. E eu já falei no bloco anterior, se ele escolhe um caminho, ele não pode tomar o outro. Tudo bem? Então, súmula 714 do STF. Súmula 714 do STF. Você vai lembrar disso, você vai rir na hora da prova. Tudo bem? Então, olha só.
Então, não tem essa história aí que a ação penal pública é incondicionada. Não, ela é condicionada à representação ou queixa. 714 é a súmula do STF, que deixa bem claro, tá? E o 141, 142, vamos falar do parágrafo único lá, 145, perdão, como vai funcionar as ações penais nos crimes contra a honra. Letra D, o Código Penal prevê, então olha só, gente, a letra B está errada, né? Porque está dizendo que a regra é condicionada à representação, não é ação penal privada. A letra C está errada, porque está dizendo que é incondicionada, não será. Vamos para a letra D. O Código Penal prevê para os crimes de calúnia, difamação e injúria o Instituto da Exceção da Verdade. Não. Ele prevê para calúnia, olha só, para calúnia ele cabe, e vai ter algumas situações que não cabe. Para difamação, a regra é que não cabe, mas vai caber quando for contra funcionário no exercício das suas funções. E a difamação na injúria não cabe em sessão da verdade. Então a letra D está errada, tá? Então olha só. E aí o resto aí continua, mas já está errada a questão. Então a letra B está errada, a letra C está errada, a letra D está errada. A letra A está certinho, está perfeita. Essa é muito bom porque pode cair em penal, pode cair em ética. Tudo bem, minha gente? Olha só. Tem mais uma questãozinha, vou resolver todas com vocês. Olha só, ainda que a gente passe um pouquinho de tempo, mas vamos lá. Assinale a alternativa correta. Olha só, que preencha corretamente as lacunas do texto. Vamos lá. Para a ocorrência de... Não basta a imputação falsa de crime, mas é indispensável que em decorrência dessa imputação seja instaurada, por exemplo, a investigação policial, processo judicial. Então, quando eu instauro uma investigação, isso não é apenas uma calúnia, isso vai além, é denunciação caluniosa. Então, olha só, o primeiro espacinho é denunciação caluniosa. Vamos rapidinho ver as alternativas. Letra A e B, denunciação caluniosa. Letra C, tá fora. Letra D, tá fora. Por quê? Nós estamos falando de comunicação falsa de crime. Eu não estou inventando um crime. Eu estou apenas agora instaurando o inquérito. Então é muito mais grave. É denunciação caluniosa. A simples imputação falsa, de fato definido como crime, pode constituir calúnia, não é isso? Que é, olha só, que é uma infração penal contra a honra. Então a letra A diz que é denunciação caluniosa o primeiro espaço, e diz que a segunda é calúnia. Então a letra A está certa. Vamos para a letra B? A letra B diz que é denunciação caluniosa no primeiro, mas no segundo é difamação. Não é. Difamação é falar da vida dos outros, gente. O fato certo, determinado, mas que desabone a sua reputação. Não é. Aqui é imputação falsa de crime. Então, olha só. Essa imputação falsa de crime é calúnia, tá? Então, a letra A no segundo aspecto, que constitui infração penal contra a honra. Enquanto que a denunciação caluniosa é crime contra a administração da justiça. Tem um paralelo muito bem feito essa questão, muito legal. A OAB não cobra, mas assim, concursos públicos gostam, tá? FCC gosta muito assim, é muito estilo FCC, VUNESP, né? São questões que elas tentam diferenciar já os crimes. Mas pelas historinhas acaba ainda sendo interessante. O CESP também gosta de trabalhar assim. Beleza? Então, para concurso público é bom você ver esse espírito. Hoje, nós aproveitamos essa questão para afirmar conceitos. Mas lembrando que geralmente vai vir com uma historinha que nós vamos trabalhar. Então, aí a 11, né? A 11ª questão é a letra A, denunciação caluniosa, calúnia e denunciação caluniosa. Dá uma lida agora com os espaços preenchidos para afirmar a tese aí no seu cérebro. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, essa era nosso bate-papo aí em crimes contra a honra, que nós queríamos conversar com vocês. Tá? Espero que a gente tenha, de alguma maneira, contribuída. Não esquece de fazer aquelas diferenciações entre um crime e outro. Tá? Não esquece de fazer isso. Não esquece de lembrar que um é honra objetiva e subjetiva. Por que isso é importante? Porque você verifica a consumação. Tá? Então, isso é muito importante. Então, se é honra objetiva, vai se consumar quando chegar a terceiro. Se é honra subjetiva, vai se consumar quando chegar no conhecimento da vítima. Lembrar também da exceção da verdade, quando cabe, quando não cabe, eu falei várias vezes aqui, e aí bate um papo com o processo penal para lembrar das ações penais. Aí tem pedido de explicação de juízo, mas eu não vou repetir a aula aqui, é só uma tese para que vocês possam lembrar, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus, a gente se vê aqui no CPA. Valeu!